Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu gostaria de estar agradecendo o convite para estar participando aqui e de uma certa forma poder ajudar vocês a buscar um pouquinho de conhecimento e também saber um pouco da minha história em relação ao inglês e também como que foi essa minha experiência lá fora, tá? Lembrando que teve pontos positivos e negativos também, mas foi muito bom. Então, aqui o início é living abroad, morando no exterior. Então, pode passar aí, Natália, por favor. Então, aí, para me apresentar, meu nome completo é Ana Clara Bonazzi do Nascimento, a maioria das pessoas me chamam por Clara. Hoje eu tenho 29 anos, a minha primeira formação foi em Letras Tradutor, em 2011, pela USC de Bauru. Quando eu retornei depois dos Estados Unidos, eu fiz a minha especialização em língua inglesa em 2018 também pela USC e após eu terminar a especialização, eu fiz letras e pedagogia em 2019 online pela Unijales. Então aqui eu coloquei algumas coisas sobre o meu respeito, algumas coisas que eu gosto também, porque elas vão encaixar aí no meu intercâmbio. Então, eu sou do signo de Gêmeos, eu gosto muito de jogar vôlei de areia, eu também toco um pouco de violão. Gostaria de poder tocar mais, né, pessoal? Mas aí, devido ao trabalho e o tempo, eu não tenho muito tempo para estar praticando. Então, agora a gente vai começar aí a minha história. Aqui vocês podem observar que eu tenho duas fotos, uma de computador e a outra Study English. Eu lembro quando eu estava na idade de vocês, um professor meu, um dia na aula, deu uma louca nele, ele falou assim para gente: o que vocês vão querer no futuro, né? O que vai ser o futuro de vocês? Nesse futuro, vocês vão precisar ter o conhecimento ou de informática ou de inglês, né? E aí eu fiquei pensando naquilo que o professor falou, porque na idade de vocês eu estava totalmente perdida do que eu gostaria de fazer no meu futuro. Aí eu optei por fazer um curso de informática próximo à minha casa, mas acabou não sendo o que eu gostaria, porque eu ficava nas minhas aulas, eu precisava fazer o quê? Pegar um texto e ficar digitando no computador. E eu acabei não tendo muita paciência para isso, então eu falei, eu acho que o computador, a informática não vai ser algo que me atrai. Aí eu fiquei com essa questão do inglês na minha cabeça, né? Mas será que eu vou conseguir aprender inglês? Aí um dia eu decidi me fazer inscrição numa escola de inglês. Precisei convencer a minha mãe a pagar a escola para mim, porque como eu comecei o curso de informática e eu não terminei, ela não estava com muita fé que eu ia continuar no curso, porque ela falou, mas você vai fazer o curso mesmo? Eu falei, não, mãe, dessa vez eu vou fazer, fica tranquila que vai dar tudo certo. Aí eu comecei a estudar inglês, eu comecei a estudar inglês com 15 anos, e estudei inglês até os meus 18 anos, tá, pessoal? Nessa época aí, entre os 15 e os 18, eu já trabalhava, eu ajudei, depois, uma época, minha mãe a pagar o meu curso de inglês, porque depois a situação ficou um pouco difícil em casa, tá? E eu vou falar para vocês, o inglês abriu muitas portas na minha vida, e assim, eu sou muito grata por esse professor ter falado aí da importância do inglês e da tecnologia na minha vida. É uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou nova, tenho 29 anos, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Hoje em dia, é muito importante que vocês tenham uma faculdade, tá? Não é mais uma prioridade, é uma coisa básica que todos precisam ter. O que é o diferencial hoje? É saber o inglês e até uma outra língua, e também a tecnologia é muito importante, né? São coisas que elas caminham juntas, alinhadas. Então, é importante que você pense nisso, independente da área que você for seguir, tá, pessoal? O que é importante também ter em mente, muitas vezes, como eu pensei também, a gente se pergunta, nossa, mas inglês é muito difícil, eu nunca vou conseguir aprender inglês. O que você tem que ter em mente o quê?
Não é que você não consegue aprender inglês, ou não é porque o inglês é difícil. Você tem que buscar qual que é a forma mais fácil de você aprender inglês. Ai, claro, mas como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou saber isso? Se você for uma pessoa autodidata, aquela pessoa que tem mais facilidade em aprender as coisas, você tem o YouTube aí, né? O YouTube gratuito, você aprende no seu ritmo, né? Na sua hora. Agora, se você já tem um pouco mais de dificuldade, o que você tem que pensar? Você tem que achar uma escola, achar um método, e esse método tem que ser fácil para o seu aprendizado, né? Porque às vezes a gente escuta, ah, eu estudei naquela escola tal e não é muito boa, naquela escola lá não gostei. A gente tem que ter em mente o seguinte: todas as escolas são boas, mas você tem que encontrar qual é a melhor metodologia para você aprender, tá? Então, se você quiser aprender o inglês, vai em cada uma, faz uma aula e sente se você conseguiu aprender daquela forma, tá bom, pessoal? Então agora eu vou começar a minha história aí do intercâmbio, certo? Você pode passar para mim aí, Natália? Bom, voltando aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu já trabalhava, né? Só que quando eu fiz a minha primeira faculdade de letras tradutor, eu escolhi fazer letras tradutor porque eu gostava do inglês, tá, pessoal? E no momento, o meu objetivo não era ser professora. Então eu optei por fazer o letras tradutor e eu fiz o programa Escola da Família, que eu trabalhava de sábado e domingo, em troca, né, da bolsa de estudos. E, enfim, e aí eu fui pensando que eu gostaria muito de fazer uma viagem, e só que eu queria ir para o Canadá, né? Como vocês podem ver a foto aí, eu queria ir para o Canadá, mas acabou que não deu certo ir para o Canadá e eu vou falar o porquê. Quando a gente fala para nossa família que a gente quer ir para fora, ou que a gente quer morar lá fora, é uma coisa, né? A família fica com aquele pensamento que você tem o sonho, mas que você nunca vai colocar aquilo em prática, principalmente aqui numa cidade pequena. E aí, quando eu falei para minha família, né, para minha mãe, para minha avó, que eu de fato realmente queria colocar essa ideia em prática, foi loucura, gente. Onde já se viu para fora, não vai dar certo, ou você é muito nova para estar indo, você não tem aquela experiência, sua mãe faz tudo para você, né? Você nunca limpou a casa, como que você vai morar lá fora, né? Tudo aquela loucura. Não, mãe, mas eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir. A minha avó resistiu um pouco, mas a minha mãe, né? Eu acho que para eu parar um pouco de ficar na cabeça dela, ela falou: não, vamos ver aí, vamos ver uns intercâmbios. Aí o que aconteceu, gente? Quando a gente foi ver, os intercâmbios eram caríssimos, eram coisas assim na época de 20 mil reais, 30 mil reais, e você ficava um mês só, um mês ou 2 meses, e aí sua família tinha que te mandar dinheiro, né? E aí eu comecei a ficar desanimada. Aí de repente a moça falou para mim de um intercâmbio que chama Au Pair, como vocês podem ver aí na foto, tá? Tá escrito Go Au Pair porque foi a agência que eu fui, tudo bem? Mas o nome do programa é Au Pair. Eu já vou explicar para vocês. E quando a moça falou desse programa, que ele era um pouco mais em conta, aí minha mãe se animou, né? E falou assim: ai, vamos ver esse programa. Então, eu consegui fazer o meu intercâmbio por esse programa Au Pair. E agora eu vou explicar para vocês o que é esse programa Au Pair. Ó, pessoal, eu tô falando aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, vocês vão mandando no chat, que aí eu vou respondendo e tirando as dúvidas para vocês. Então, pode seguir, Natália. Ó, o programa Au Pair você pode fazer em qualquer lugar do mundo, tá? Porém, qual que é a diferença? Nos Estados Unidos, é o único programa que você tem, como que eu vou falar? Um suporte. Uma agência vai dar todo o suporte para você, se caso você precisar de alguma ajuda. E como que funciona? Você trabalha numa família americana, pode ser americana ou de outra nacionalidade, e dentro dessa família você vai cuidar das crianças deles. Então, assim, ó, não tem limite. Você pode, quando você vai aplicar o seu formulário para escolher o tipo da família que você vai querer,
Lá eles perguntam, você vai querer tomar conta de uma criança, de 2, de 5, de 7? Você que vai escolher, tá? Se é bebê, se é criança, né, de 8, ou pré-adolescente, ou adolescente, é você que escolhe, tá? Para quê? Para traçar um perfil, como eu coloquei aí, de 1 mês a 17 anos. Você vai ganhar US$ 800 mensais, tá? Aproximadamente. Nos Estados Unidos, os americanos vão te pagar mensalmente, que é esse valor aí, US$ 195,95. É esse o valor que você vai receber. Clara, eles não arredondam para 196? Não, é 195,95 centavos, tá? Além disso, você vai estar morando com a sua família e dentro da casa eles têm que te dar um quarto, tudo bem? Um quarto, eles vão pagar a sua comida, né? No caso, o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, que aí, no caso, você vai estar comendo todo dia com a sua família, tá bom? É claro que assim, né, gente? Quando a agência fala com a gente, é tudo lindo, maravilhoso. Eu tive muita sorte com a minha família, depois eu vou estar, vocês vão saber o porquê, mas o que a pessoa tem que se atentar? Tem família que eles são à risca. Então, por exemplo, assim, o que a família tem que te providenciar que eu falei? Almoço, café, almoço e janta. A gente não tem fome durante a tarde. Tem família que não vai querer que você pegue a comida dele, uma fruta ou uma bolacha. Aí você vai ter que comprar, tá, gente? Só que isso, ou você vai saber antes, porque a família te disse, ou você vai saber depois, quando você já estiver lá, tá? Então, isso não aconteceu comigo. E além disso, a família vai te pagar um curso no valor de US$ 500, tá, gente? Isso é muito legal. Lembrando que o quê? Lá, esse programa, você fica 1 ano ou 2 anos fora, tá bom? Não é nada de 1 mês, é 1 ano que você fica, ou 2 anos, se você quiser. A família também vai te pagar sua viagem de ida e de volta, tá? Ok? E se você precisar, no caso, a cidade que eu morei, eu precisei tirar a minha carteira de motorista. Então, a família também, ela vai arcar com esses custos. Como eu comentei, há 2 anos, e o visto que você recebe é o visto J1, tá? Que ele mostra, né, pro consulado que você vai ficar lá nesse período. Após isso, você fica lá ilegalmente. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão mandando ali no chat para mim, tá bom? Pode passar, tá, Natália? Agora eu vou falar para vocês qual que é o processo para escolher essa família. O meu processo foi diferente, mas geralmente você vai preencher aquele application com aquelas dicas que eu comentei com vocês, mas o meu caso foi diferente porque a minha vizinha trabalhou para uma família americana e essa família estava precisando de uma nova au pair, tá? Precisando de uma nova au pair. E eu não entrei num programa tipo um Skype para escolher a família que eu gostaria. Então, assim, eu já conversei diretamente com eles, tá, pessoal? Então, eu tive muita sorte e eu esqueci também de comentar o seguinte: você fica na casa dele, você mora na casa deles, eles te providenciam a questão da comida, dos estudos, você vai cuidar dos filhos deles, tá bom? E o que você precisa fazer? Tudo que é relacionado à criança. Então, lavar os pratos que eles sujarem, lavar as roupas deles, limpar o banheiro que eles usam, tá? E assim, nos Estados Unidos tudo é fácil, porque vocês lembram que eu falei para vocês que a minha mãe me disse, mas você nunca limpou nada, né? Nunca vai, né? Como que você vai se virar? Então, só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, a gente não estende roupa lá. Então, você coloca tudo na máquina de lavar, depois você coloca na secadora, tá? Então, isso já facilita muito a nossa vida, né? Geralmente, dentro da casa, é tudo carpete, então você pega lá o aspirador e em 5, 10 minutos no máximo tá tudo limpo, né? No caso, o seu quarto e o quarto das crianças. Então acaba sendo mais fácil do que você imagina. O que é importante também ter em mente, que eu vejo muito assim nos grupos de au pairs, tem família
que acaba o quê? Querendo que você faça a mais, tá? Ah, limpa meu quarto, limpa a cozinha, entendeu? Então aí acabam sendo um pouco folgados, tá? Então, esses daí são um pouco de cuidados que você tem que ter. Outra coisa também, pessoal, que eu vejo muito nos grupos de au pair é o seguinte: eu sei que quando eu fui trabalhar lá, não era a minha obrigação, vamos se dizer assim, lavar a louça da família, tá? Mas a gente tem que ter manejo, às vezes, do seguinte, por exemplo, às vezes eu terminava de jantar, eles pegavam o meu prato e lavavam, né? Não era obrigação deles, mas eles faziam, né? É até chato, né, gente? Você lava os seus pratos e deixa o da outra pessoa ali. Então, o que, que você tem que ter o senso? No outro dia, a hora que você acorda e vê que a louça tá toda ali, não custa você guardar. Você entendeu, gente? Ou que nem, por exemplo, às vezes, eu tinha o meu horário de trabalhar, tá? Era das 9 às 6 da tarde. Eu tinha um intervalo lá de 2 horas, porque os meninos eles iam dormir e eu não trabalhava de sábado e domingo. Às vezes a minha família ia sair à noite, né? Eu estava em casa, eu não ia sair. Às vezes eu vejo meninas reclamando, ai, mas eu vou cobrar deles. Não tem por que cobrar, você está ali, você não vai sair. Os meninos estão dormindo, por que você vai cobrar da família, né? A família é legal, providencia para você mais do que é necessário, então é bom você pensar nesses pontos, tá? Então vamos lá, pode passar, Natália. Agora vai começar as histórias e as curiosidades, pessoal. Gente, quando a gente pensa em Estados Unidos, no meu caso, né, que não deu para ir para o Canadá, a gente pensa em viajar para quais lugares, né? Califórnia, Nova York, Flórida, né? E a minha família, eles eram de Washington, como vocês podem observar lá na parte de cima, na cidade de Seattle, né? Ou Seattle, como o pessoal chama. E eles estavam de mudanças, sabe para onde? Para o Texas, né? Nunca imaginei que eu ia morar no Texas. Então, assim, o Texas é um país muito legal. Eu morei na capital, em Austin, uma das maiores cidades no Texas. Lá, gente, é muito quente no verão, quente mesmo. Chegava assim a fazer 50 graus, 49 graus. E é assim, ó, da casa com ar condicionado, para o carro com ar condicionado, para o mercado com ar condicionado, até no ônibus tem ar condicionado. E o ar condicionado de fato funciona. É muito legal no verão, porque você tem aí até as 9 da noite, 9h30, dia claro, tá? O Texas, dificilmente neva no Texas, tá, pessoal? E as cidades do Texas, elas não estão preparadas para receber neve. Raramente, a cada 2 anos, dá uma nevadinha assim, só para ficar branquinho, tá? Então, assim, é bem legal, as pessoas são muito bacanas, né? Porque a gente escuta muito falar que o americano é muito frio. Eu já vou comentar disso depois com vocês. Mas, assim, o Texas, o pessoal é muito legal. Então, vamos lá. Vocês lembram, pode mudar, tá, Natália? Vocês lembram que eu comentei com vocês que a minha mãe fazia tudo para mim? De fato, ela fez mesmo. Até a primeira cidade que eu visitei foi Nova York, porque a minha família pagou um curso de 1 semana em Nova York, tudo pago de primeiros socorros, se caso acontecesse alguma coisa com as crianças, tá? Então eu viajei para Nova York e minha mãe fez para mim, gente, até um mapa de como que eu ia sair do aeroporto para chegar no telefone para ligar no hotel. E nesse período aí, quando eu cheguei lá, observem a primeira foto que tem 3 garotas. A garota do meio, ela era uma brasileira. O nome dela é Ellen. E eu encontrei com ela nesse percurso aí de ligar pro hotel. E nós estávamos juntas no mesmo quarto. Íamos dividir o quarto com essa garota da Alemanha. E na outra foto, do lado da Ellen de cor-de-rosa, tem uma garota com a blusa branca. Ela é a Chiara da Itália e a loira da Alemanha é a Angelina. Então, gente, é o seguinte, as histórias começam agora, né? As diferenças culturais, tá? Então, estávamos no mesmo quarto, nós 4. Eu estava dividindo a cama com a Ellen e a italiana com a alemã. O que acontece, gente? Em Nova York,
fazia muito calor. Então a gente saía de manhã, à tarde, à noite. Então quando estava muito quente, eu e a Ellen todo dia tomava banho, um banho cedo, quando estava muito quente, certo? À tarde, quando a gente saía e retomava para o hotel, sabe quando a gente sai na rua que a gente fica pingando, suando? A gente precisa fazer o quê? Tomar outro banho. E cada vez que a gente ia tomar banho, elas ficavam olhando, certo? E à noite, quando a gente chegava da rua, a gente estava pingando também. Então, nós íamos tomar banho de 3 a 2 banhos por dia, tá, gente? E cabe nessa questão que elas ficavam toda hora olhando. Então, eu fiquei lá uma semana. Segunda, terça e quarta, a alemã não tomou banho. Ela foi tomar banho só na quarta-feira, tá, gente? Mas assim, a gente não pode julgar, porque assim a gente vai aprendendo que é uma coisa das culturas, tá bom, gente? Do mesmo jeito que pra gente era estranho elas não tomarem banho, né? Tomar banho daqui 3 dias, para elas também era estranho vendo a gente toda hora tomando banho. E uma coisa legal é o seguinte: no hotel, nas casas americanas, você tem no banheiro a banheira e o chuveiro. É super natural isso, tá? Pra gente não é tão comum. Então, é a banheira e o chuveiro dentro. E aí, gente, quem que tomou banho na quarta? A alemã. Nada da italiana tomar. Lembrando que também, gente, é assim, né? Não é todo mundo, tá? Não é porque não é toda alemã que vai tomar banho daqui 3 dias, tá? Não é tão radical assim, vai de pessoa para pessoa. E eu só observando. Chegou no sábado, a italiana não tinha tomado banho, ok? Aí que vem, né? Eu fui tomar banho no domingo, porque a gente ia embora. Aí antes de entrar no banho, ela falou assim: ai, Clara, posso tomar banho primeiro? Eu sou mais rápida. Falei: não, pode ir, beleza. Deu 10 minutos, ela saiu, assim, né? Secando o cabelo. Eu falei: nossa, já ela tomou um banho completo, né? Beleza. Entrei no banheiro, a hora que eu fui ligar a banheira tava seca. E a pia tava molhada. Ela só lavou o cabelo. Ela não tomou banho, tá? Então, assim, isso acaba, assim, pra gente, que é a primeira vez que tá lá, é uma coisa, assim, que a gente escuta na TV, às vezes, falar, né, que eles usam perfume e tal, mas, assim, você vê, então, assim, era tudo novo, né? Então, assim, uma história aí que aconteceu. Então, agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês, pode passar, Natália, os meninos que eu tomei conta. Então, Clara, eu oi, perguntar uma coisinha pode aqui, colocar falar. no chat. Esse programa é só para meninas? Não, é para meninos também, tá? É para meninos também. Importante também, gente, é legal você fazer esse programa quando você completar 21 anos, porque lá você não pode sair com 18 anos. Nas ruas, você pode beber nas ruas, você não pode entrar em bares, restaurantes sozinho. Porque lá você é maior de idade com 21 anos. Então, assim, se você quiser estar aproveitando legal, é interessante ir com 21 anos. E a questão da carta que eu falei, se você não for morar em grandes cidades como Nova York, né, da qual o meio de transporte é muito fácil, que você não precisa de um carro, você tem que saber dirigir, gente. Não adianta essa questão de, eu tirei carta 3 meses. Não, a família, ela busca uma pessoa da qual ela vai se sentir segura, que é uma pessoa que mostre segurança na hora de dirigir, tá, gente? Porque lá é tudo certinho mesmo. Então você não pode sair da risca, entendeu? Então, se você falar que você sabe dirigir, eles vão esperar que você sabe dirigir, tá? Então, isso é muito importante. Claro, né, gente? Eu saí de Barra Bonita, fui morar no Texas, numa cidade que tem mais de 1 milhão de pessoas. O trânsito é diferente, claro que é diferente. A família tem essa consciência, claro que tem. Então, é só questão, assim, de você se acostumar com o trânsito, tá? Mas a noção de dirigir você tem que ter, tá?
Então, aí vocês já vão se preparando. Então, gente, esse aqui foram os 2 meninos que eu tomei conta, o Gabriel, que vocês podem ver aí na primeira foto, e o Noah na segunda foto. Já dá para ver aí quem que me dava um pouquinho mais de trabalho pelas fotos, tá? Então, agora eu vou contar para vocês como que foi aí os meus períodos, né? Porque esse intercâmbio, ele realmente mudou a minha vida e eu vou estar explicando por quê. Então, gente, na época, se não me falha a memória, o Gabriel tinha uns 4 para 5 anos e o Noah tinha quase 3 aninhos, se eu não me engano, tá? Estávamos no Texas, em Austin. O Texas era novo para todos nós. Eu morava com uma japonesa, Mônica, ela veio do Japão, ela falava português também, inglês, e ela conheceu o pai deles no Japão também, que ele foi ensinar japonês, né? Os dois conheceram, se casaram e tiveram uns meninos, tá? Ela trabalha ela é engenheira de computação e ele trabalha com finanças, certo? Passa para mim, Natália, por favor. Como que começou a dificuldade aí, pessoal? O Gabriel, no início, ele não falava comigo. Ele não falava comigo e hoje eu já até entendo por quê. Porque, assim, eu não fui a primeira au pair dele. Ele já teve 2 au pairs antes de mim. E eu acredito que para ele devia ser muito difícil a questão dele conviver com uma pessoa por 2 anos ou 1 ano, amar essa pessoa e de repente a pessoa ir embora de novo. Então ele saberia que eu estaria ali por um curto período, ir embora novamente, né? Então assim, ele não falava comigo e isso foi muito difícil para mim, porque claro, né, gente, apesar de você ter um contrato com a família, se a família achar que você não está se dando bem, ou se tiver alguma coisa, ou as crianças vão com jeito, eles podem pedir para trocar de au pair, tá? Se você também não gostar muito da família, se não for o esperado, o que vocês combinaram, vocês podem também estar mudando de família. Só que acontece, a partir do momento que você muda a família, que você fala para a agência, olha, não me adaptei, eu quero mudar de família, você entra no programa de novo, como o Skype, e você tem 1 semana para achar uma família. Se você não achar uma família, ou uma família não te achar nesse período de 1 semana, você tem que voltar para o Brasil e quem paga a passagem de volta é você, tá, gente? Então, assim, mas não era nem por essa questão de achar família, porque a gente vai com um objetivo, né? E eu queria que aquele objetivo desse certo. E o Noah, tudo certo com ele, só que assim, o Gabriel, ele era muito bonzinho, gente. Sabe essa criança que a gente acha que não existe? Ele não me respondia, eu pedia, ele fazia, sabe? Era uma belezinha. Agora o Noah era uma loucura, ele chorava, ele não parava. E a mãe, né? A mãe, ela trabalhava dentro de casa, né, gente? Então, assim, para eu poder conciliar essa rotina de limpar o quarto deles, limpar o meu quarto, lavar a roupa e olhar eles, ou fazer a comida, esquentar a comida. Para mim, isso foi ficando muito difícil, gente. E assim, eu fui ficando cansada e eu realmente pensei em desistir, porque, né, e uma coisa importante, a escola da família, ela me possibilitou ir para lá também, porque foi onde eu pude comprovar que eu tive a minha experiência com criança, né? Que eu né, tive essa experiência com criança, só que assim, eu era como se fosse uma mãe para eles, né, gente? Então, assim, é diferente, né, do que você brincar, passar alguma coisa para eles. Então, assim, e além disso, se você puder passar também, Natália. Ô, Kelly, se der o tempo, você me fala, tá? Porque eu vou falando aqui. Ana Clara, nós estamos Oi, a 4 minutos, tá? De encerrar a chamada. Aí tudo bem. eu não sei se você tem disponibilidade de ficar mais um pouco. Natália, você quer Tenho. colocar alguma Pode falar. coisa? A Natália, você criou algum outro link, Natália? Só para a gente se organizar. Ou a gente deixa para daqui 15 dias? O que vocês gostariam de fazer?
Natália? Não, dá para entrar pelo mesmo link. Ah, tá certo. Se ela puder ficar mais, aí pelo Sim, mesmo sim. link. Pelo mesmo link, só entrar de novo que dá certo. Tá. Beleza, então. Não, tudo Nós bem, aí vocês vão me avisando, tá? Tá. Pode Agora tem continuar aqui? 3 minutinhos. Ele vai desligar Tá. do nada. Tudo bem. Então, gente, os 3 primeiros meses foram muito difíceis por conta disso que eu contei para vocês, os meninos. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, gente, porque senão vai levar um tempão e tem muitas outras coisas interessantes para falar para vocês. Mas só para vocês entenderem, era assim: eu morava num condomínio fechado, tá? Próximo ao centro, e assim, os pais pensaram em tudo. Como a cidade era nova para mim, para eles e para os meninos, tudo que eu precisava fazer eu tinha nesse condomínio, tá, gente? Tinha, assim, 12 piscinas nos condomínios, tinha quadra de vôlei, tinha parquinho, quadra de tênis, basquete, tinha tudo ali, justamente para não precisar sair, enquanto, assim, eu não me adaptasse no trânsito da cidade e não tirasse a minha carta. E esses 3 meses foram passando e eu não tinha nenhum amigo, gente. A minha vida, assim, era só os meninos e a família. E aquilo foi me cansando, me cansando, me cansando bastante. E aí, o que aconteceu? Dá tempo ainda, Kelly? Ou Natália? Tá sim, tem 2 minutos. Tá. Então, aí, gente, o que aconteceu? Todo dia eu ia dormir cedo, 8 horas da noite. Pensei em desistir, conversei com a minha mãe. Minha mãe falou: você já tá aí, você, né, fez tudo que você fez para você voltar. Aí um dia eu acordei e falei: olha, quer saber? Eu vou dar um jeito. E aí, gente, eu falei: enquanto os meninos estão brincando, eu vou lá lavando a loucinha deles. Estão brincando no quarto, eu vou aspirando, vou fazendo a cama deles, né? Ou vão me ajudar com a roupa na hora de dobrar. Fui dando meus jeitos e tudo foi facilitando, tá? E aí é isso. Dá tempo ainda, Natália? 1 minuto. Mas aí a gente retoma novamente. Dá para terminar o PowerPoint, eu acho. Tá. Isso. Então, gente, o meu primeiro contato com uma amiga foi num encontro de au pairs que a agência faz, tá? Essa aqui são 2 fotos do centro de Austin. Essa foto minha do pôr do sol é porque todo dia à tarde você pode ver os morcegos voando, tá? Então, assim, é muito famoso, o pessoal vai lá ver. Eu tenho uma história muito engraçada para contar aí dessa garota. Na verdade, é também uma diferença cultural, certo? O que aconteceu? Essa garota, ela é da China e nesse encontro de au pairs, a minha host mom, né, no caso a Mônica, a mãe da família, ficou de dar uma carona para ela. E só que ela anotou o endereço da casa dela errado e a gente não conseguia achar a casa dela, tá? Aí por fim a Mônica falou: por que ela não dorme em casa, né? Assim vocês vão conversando, né? E vão criando mais aí uma amizade. Beleza, né, gente? Aí ela foi dormir em casa e a gente ficou conversando durante a noite. Os nossos convidados aí estão gostando bastante da sua apresentação, tá? Da sua experiência de vida, que eu acho que é bastante enriquecedora, tá bom? Então a gente pode continuar, tá? Então, gente, o que eu aprendi com essa garota da China? Quando a gente estava lá no centro, toda vez que passava uma pessoa da China, ela fazia assim: hi, hi, hi. Eu falava: mas gente, eu falei, por que você fala tanto hi, tanto oi, né, para as pessoas? Você conhece esses chineses? Ela falou para mim: não, mas é que na minha cultura a gente aprende que toda vez quando você vê uma pessoa da China, você deve cumprimentá-lo, independente se você conhece ele ou não. Então, isso é algo da nossa cultura. Eu falei: nossa, que legal. E assim, né, gente? Como eu comentei com vocês, eu já tinha um conhecimento de inglês quando eu fui. Eu não me sentiria confortável em estar em um país e não saber inglês, tá? Para fazer esse programa, você tem que ter o inglês. A família espera isso de você. Mas, claro, eu posso ir trabalhar numa família brasileira sem saber o inglês e aprender lá? Pode, não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, vai de família para família, tá, gente?
E assim, a questão da cultura, né, que a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, né, gente? Vou contar outro caso aí que aconteceu com as culturas diferentes, né? Então, lembra que não achamos a casa dela, ela foi dormir na minha casa. Aí, ela estava dormindo na minha cama e eu estava num colchão. No dia seguinte, a hora que ela acordou, tudo porque para mim, gente, tudo era um choque, tá? Eu conto essas coisas para vocês e vocês falam, é claro, cada coisa que ela conta, mas para mim era um choque, porque essas coisas nunca tinham acontecido na minha vida. Aí ela acordou assim, né, gente? Se espreguiçou, né? A hora que eu vi, ela não depila a axila. Grande, tudo grande. Eu falava, nossa, que loucura, né? E assim, e para ela, que a minha estava toda depilada, é tudo diferente, né? É um choque para mim, é um choque para ela, né? E assim, e isso é normal, né? Para ambas culturas, tá? Só que assim, eu conheci essa garota, só que a gente acabou não tendo aí uma amizade tão grande. Então, se vocês tiverem aí algumas perguntas, vocês podem fazer. Agora eu vou falar algumas curiosidades para vocês. Você pode passar para mim, Natália, por favor? Gente, como eu morei no Texas, eu precisei tirar novamente uma carteira de motorista. Precisei estudar para o teste de motorista e fazer o teste prático. Lá no Texas, nos Estados Unidos, dificilmente os carros fazem balizas, você só faz a baliza uma vez quando você vai fazer o teste de motorista. Como vocês podem observar nos filmes, né, a gente vê muito 45, né? Então, assim, eles só param em 45. Na frente da casa deles, ou eles param na garagem, ou um carro muito longe do outro, tá, gente? Então, assim, não tem esse perigo. Uma coisa muito importante, a questão do speed limit, da velocidade. Se lá tá falando para você andar a 80 por hora, você tem que andar a 80 por hora, porque se a polícia vê, ela vai te parar e ela vai te multar, porque lá a polícia, o trabalho da polícia funciona, as leis funcionam. Sabe o nosso pare aqui na nossa rua? O pare, desculpa, nas ruas, o que a gente que dirige faz? A gente vai com o carro, diminui, dá uma olhadinha, se não tiver indo, se não tiver vindo o carro, o que a gente faz? Continua. Lá não. Lá você tem que parar o carro, tá? Parar o carro mesmo. Você para o carro, olha, se não tiver vindo ninguém, você vai embora. Porque se você der a paradinha e olhar e a polícia vê, eles te multam, tá? Outra coisa, em relação à ambulância. Você pode estar aonde você estiver, pode estar como que chama? O congestionamento que for. Se a ambulância tiver com a sirene ligada, você tem que dar o seu jeito para a ambulância poder passar. Isso também é prioridade. Se acontecer de uma vida foi perdida, ou de eles chegarem atrasados, ou alguma coisa acontecer, porque você não deu a passagem, você vai ter problemas, terão consequências, tá? Outra coisa também, eu coloquei aqui para vocês o zebra crossing, a faixa de pedestre. Aqui no Brasil, a gente para o carro passar, não é verdade? A gente para o carro passar, lá não. Lá o carro para você atravessar na faixa de pedestre. Se você não atravessar na faixa de pedestre, você leva multa, tá? Se a polícia vê. Isso eu não sabia. Eu fiquei sabendo disso porque um dia eu atravessei a rua, todo mundo ficou me olhando, e aí começaram a comentar. Nossa, que louca atravessar. E também outra coisa, se o sinal tiver verde, você também não pode atravessar, tá? Tem que estar vermelho. Claro, né, gente? Claro que a polícia não está sempre ali, mas se pegar é complicado, tá? Lembrando que o quê? Os carros nos Estados Unidos, a maioria são todos automáticos, tá? Dificilmente alguém vai ter um carro manual, bem mais fácil de dirigir. E alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Se alguém tiver, pode colocar no chat que eu estou de olho, tá, pessoal? Ou se os professores também, tá? Como que funciona lá nos Estados Unidos a questão do namoro? É bem diferente do Brasil, lá é tudo online, gente. Então você se cadastra num site, coloca sua foto, isso é bem comum. Você faz todo um perfil e você vai fazendo match, né? Igual o Tinder, mas é uma coisa assim mais completa, tá? Se a pessoa gostar de você ou você gostar da pessoa, você vai com essa pessoa num lugar, num restaurante. E assim, se a pessoa gostar de você e você gostar da pessoa, vocês marcam um outro date, um outro encontro, tá? Se depois de 3 encontros, se você for em 3 encontros seguidos, isso significa que você está interessado na pessoa. E esses 3 dates é para você conhecer a pessoa, tá? Você não vai beijar a pessoa nesses 3 dates. É uma cultura mesmo que eles seguem à risca aí. Agora, vamos supor, se você quiser curtir uma pessoa, beijar ela um dia, tudo bem. Vocês não vão marcar encontro, tá? E assim, lá não tem esse negócio da pessoa sair num clube, né, numa balada e ficar beijando em público. Isso não existe, tá, gente? Você não vê isso lá, tá? Raramente, dificilmente. Eu nunca vi ninguém se beijar um na frente do outro, tá? Lá é muito comum o que, gente? Eles morarem em amigos, tá? E falando também a respeito do namoro, aqui no Brasil, claro também que isso vai de pessoa para pessoa, de religião para religião, mas lá, geralmente, os relacionamentos duram em torno de 6 a 2 anos, tá? Se você namora uma pessoa há 1 ano e o cara não te pede em noivado, geralmente, tá, gente? A garota fica se perguntando se realmente ele quer levar isso à frente, tá? Então, se um cara não te pedir em namoro a partir de 2 anos de namoro, em noivado, desculpa, talvez é porque ele não tenha certeza ainda de que você é a mulher que ele gostaria para a vida dele, tá? Mulher ou homem, enfim. Claro que existem casais que preferem esperar, mas a maioria espera que entre 1 a 2 anos ele te peça em noivado. E uma coisa que é muito importante é o Diamond Ring, é o anel de diamantes, tá? As mulheres esperam por isso, isso é muito importante na vida delas. Lá eles não usam a aliança de namoro, que nós temos aqui a prateada, né? E também eles não usam a dourada, só o de noivado, né? E quando eles se casam, aí sim o cara tem uma aliança, geralmente é ouro branco, tá? E a mulher continua com um diamante. Quanto maior ou quanto mais o diamante brilhar, é porque o anel é mais caro, tá? Aqui a gente tem muito costume de reparar em roupa, né? Roupa, o celular que a pessoa tá usando, lá é o anel, tá, gente? Lá é o anel. Então, a mulher, ela repara no anel, ok? Então, eu falei aí do período do namoro para vocês. Outra coisa muito legal dos americanos, gente, essa questão de roupa, celular, não existe. Essa questão de inveja, pelo menos onde eu morei, ok? Lá todo mundo é simples, todo mundo se veste simples. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte: lá você só faz a sua unha e o seu cabelo quando você vai num evento especial. O que é um evento especial? É um casamento, tá? Então não tem essa questão dessa vaidade. Claro, né? As meninas passam batom, tudo, mas não tem essa frequência de manicure, cabeleireira. Só em ocasiões extremamente especiais, tá, gente? E isso é muito bom. A questão do celular. Todo mundo lá tem um celular bom. A maioria tem o iPhone, como vocês veem, e a outra porcentagem tem Samsung. Por que lá eu falo dessa questão da inveja, né? Aqui o pessoal gosta muito, às vezes, de mostrar que tem status. O que acontece lá, né, gente? Quando você compra um celular, quando você compra um iPhone, vamos pôr lá um iPhone 11. Quando eles lançam o iPhone 12,
a própria operadora entra em contato com você e fala, olha, você gostaria de renovar o contrato com a empresa? Você renovando, você paga $300 a mais, você devolve o seu iPhone 11 e você pega de novo um 12. Então, por isso que a maioria tem tudo celulares novos, tá? Então, essa questão aí da inveja, assim, ou do status não tem, porque é comum, todo mundo tem, tá, gente? Aqui embaixo, qual que é a diferença da university e do college, que a gente vê muito? A university, quando a pessoa fala que ela fez university, são essas universidades mais renomadas, né? Harvard, essas universidades que são mais caras, porque o que acontece lá nos Estados Unidos, as universidades não são gratuitas como nós temos aqui. Então, os pais, se eles querem que o filho tenha que eles façam a sua university, eles começam a guardar dinheiro desde quando eles nascem, porque é caríssimo. Você só vai conseguir uma bolsa se você for muito inteligente, tá? Eles não vão dar várias bolsas, é uma ou duas. E o college é aquele curso um pouco mais barato, um curso técnico, uma faculdade também, mas assim, ele não vai ter tanto um peso como uma university. Tá? O college ele é mais acessível, tá bom, pessoal? O que acontece a partir do momento que o adolescente ele vai para a university ou para o college, ele sai da casa dos pais deles e eles se viram sozinhos, tá, gente? Porque o que acontece? Se o pai paga a universidade para ele, a hora que ele acaba a universidade ou o college, o pai subentende que agora ele tem que se virar, tá, gente? Não é que igual no Brasil que a gente mora, que nem eu tenho 29 anos, eu moro com a minha mãe ainda, né? Muito comum aqui pra gente. Lá é difícil você ver um filho morando com os pais, tá? Com 29 anos. Então, terminou a facul, né? Que eles já estarão em outra cidade, porque mesmo fazendo a facul, você não mora com seus pais, tá, gente? Você mora... coloquei aqui parentes, mas não é, tá? Com os pais, ou com parente também, tá? Então você mora sozinho. Outra curiosidade é o seguinte: no supermercado, o supermercado é normal, mas se você tiver com muita pressa, você pode usar o quê? O caixa, você mesmo passa os produtos, coloca o dinheiro e pega o troco, tá? Tem uma pessoa que ela fica ali observando, né? Se você tá passando tudo, ela confere sua notinha, mas você pode fazer você mesmo. Isso foi uma coisa legal, uma experiência bacana, né? Muito legal isso. O posto de gasolina também é você que coloca a sua gasolina, você insere o cartão na própria máquina, ou se você quiser pagar em dinheiro, você paga lá dentro do estabelecimento. Falei também para vocês a respeito dos carros automáticos. Uma coisa legal também, nos Estados Unidos a água é de graça, tá, gente? Por quê? Porque lá você pode beber água da torneira. Então, quando você vai em restaurante, se você optar por tomar a água do restaurante, no copo você não paga, tá? Então, você pode tomar 10 águas ou, enfim, pedir uma refeição e a água, você não paga. Agora, se você quiser a água da garrafinha, você tem que pagar, tá, gente? E aqui eu coloquei bathroom water. Então, isso significa que você pode tomar a água do banheiro. É muito comum nos hotéis você ter na pia do banheiro copos, sabe esses copos igual do Starbucks, esses copos de plástico, com sachês de chá. Porque lá tem a questão da água quente e da água fria. Então, você coloca lá na água quente, que já está fervendo, põe o sachê de chá e você toma, tá? Então, é muito comum isso nos hotéis. Que quando eu vi a primeira vez lá em Nova York, eu falei, nossa, mas copo e sachê de chá no banheiro, que loucura, mas é por conta disso, tá, pessoal? Outra coisa também, lá é muito comum eles darem cartões. Tudo é cartão, cartão de Natal, de aniversário, de Páscoa, é muito comum. E eles esperam também que você dê um cartão escrito com alguma mensagem, tá? Isso tem muito valor para eles, tá?
a clothes, as roupas, eu comentei com vocês, né? Que lá ninguém fica reparando muito na roupa que você usa. Só que o que é importante quando vocês forem comprar qualquer produto? Então, eu tenho esse foninho aqui, que ele custa $5. Você sempre tem que ter um dinheiro a mais, porque lá nos Estados Unidos tem as taxas, tem as taxas. Então, geralmente aqui no Brasil, a taxa já está embutida no produto, tá? Lá não. Lá você vai saber o quanto você pagou de taxa quando você, de fato, passar o produto no caixa, tá? Então, é importante sempre ter um dinheiro a mais, beleza? E, claro, quanto mais caro for o produto, maior é a taxa. Vou comprar um celular de $1.000. 1.100 fica. É a taxa que você tem que pagar, tá, pessoal? E outra coisa interessante, mesma coisa no restaurante. Claro, eu posso entrar num restaurante só para tomar uma água? Não é comum, mas você pode. Mas o que você tem que ter de ideia? Você vai ter que deixar uma gorjeta para o garçom. Por que as gorjetas são importantes, pessoal? Vocês já ouviram isso? Mas é o seguinte, o garçom ele tem o seu salário, mas o salário dele é muito baixo. Então, é a gorjeta que vai ser o maior salário dele. E por que isso é importante? Vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente vai numa pizzaria, num restaurante, quanto tempo que a gente fica assim, ó, como que chama, pro garçom ver que a gente tá chamando ele, né? Às vezes a gente fica lá meia hora com a mão erguida, né? E às vezes ele não vê, ou a gente chama, enfim. Lá não. Você vai ter um garçom para te atender, ele vai falar, olha, meu nome é tal, eu vou estar cuidando da sua mesa, e o cara vai estar ligado, tá? Se a sua água está acabando, se o seu refrigerante está acabando, ele vai lá, ele vai encher para você, você terminou de comer o prato, aí eu posso retirar, continua aqui conversando, ele vai ter a certeza que o seu prato, o seu garfo não vai estar sujo a hora que ele for te entregar, que a sua comida não vai estar fria, tá? Então, é esse o trabalho dele, é por isso que ele ganha gorjeta. Então, se o cara te der um talher sujo e ele não observar isso, o americano vai dar uma gorjeta não tão boa para ele, porque é o serviço dele isso, tá? Não é só servir a comida, o cara tem que estar ligado em tudo isso, tá, gente? No seu conforto no restaurante, na sua melhor experiência. Para a gente, para o brasileiro, é difícil dar a gorjeta, tá? Porque a gente não pensa nessas coisas, né? A gente faz essa ligação com a garçom daqui, né? A gente não dá tanto valor para isso, né? Porque geralmente a gente fica frustrado quando a gente vai num restaurante, né? Fala, putz, né? Mas, assim, é muito importante isso para eles, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida, ou os professores, ou os alunos? Senão eu vou continuando aí, gente. Pode continuar, Clara. Acho que não tem nada ainda. Tô falando muito. Não, tá interessante. Gente, depois de 3 meses eu fiz amizades, tá? Vocês lembram que eu falei que eu morava naquele condomínio? Todo dia não, mas assim, todo final de tarde ou todo sábado e domingo, lembra que eu falei que eu gostava de vôlei de areia? Todo dia eu sentava lá no vôlei e ficava lá sentada, não tinha ninguém. De repente, um dia chegou uma galera, tá? Eu não tenho a foto de todo mundo, gente, porque eu perdi um monte de foto, então eu coloquei aqui. Observem a primeira foto, eu tenho uma moça que está ao lado de um moço, a Daniel e o Wilson. Eles foram, assim, 2 pessoas muito importantes na minha vida, me ajudaram muito e eu tenho muito orgulho de ter conhecido eles. Depois, se der tempo, eu conto a história deles, é muito interessante. Ela é americana e ele é indiano. Então, eles estavam lá jogando vôlei. Depois de muito me perguntar, eu fui lá e falei, posso jogar vôlei com vocês? E aí tudo começou, né? Fiz amizade com os amigos deles. E, assim, é uma amizade que eu tenho aí até hoje. Ao lado eu tenho a Amanda, que ela chama Amanda. Eu conheci ela no meu 2º ano de au pair. Ela nasceu no México, tá? Mas ela mora nos Estados Unidos. Uma curiosidade, lá nos Estados Unidos, o nome Danielle eu vou pronunciar Daniel, tá? Daniel. E a Daniel hoje, ela é gerente. Eu não sei se vocês vão saber, tá? Talvez os professores daquela empresa que chama Indeed. É como se fosse um Google, mas é para você
procurar empregos, tá? E hoje o Wilson, ele é Wilson, né? Que a gente fala lá, o Wilson, ele é diretor da empresa Visa de cartão de crédito, tá? Ele trabalhava como engenheiro e foi subindo de cargo, hoje ele é diretor de uma área lá. A Amanda, ela é designer e que vocês podem ver a foto dela ali depois no meio. Eu tenho a outra Amanda, que está do meu lado, ela também era au pair, só que a gente tinha um combinado, né, gente? A gente não falava em português, tá? A gente só falava em inglês, até hoje a gente continua assim. E depois eu tenho uma amiga, ela me chama Luca Pires. Ela também foi au pair, ela era au pair de 3 garotos. Ela trabalhava para uma família também americana, a mãe era americana e o pai era mexicano, só que a mãe não podia ter filhos, tá? A mãe é médica, o pai hoje ele trabalha na polícia e eles adotaram 3 garotos da Etiópia, tá, gente? Nossa, os meninos eram uma loucura, gente, pensa numa energia. Mas então, e depois do outro lado tenho aí a Mary. A Mary, eu conheci ela jogando vôlei de areia também. Um dia eu fui lá num parque e falei, né, se a gente poderia ser amigas de vôlei, e aí, assim, a gente saía bastante. Então, assim, essa foi a galerinha, assim, que eu mais saía. Tem mais gente, mas, assim, não tiveram uma grande história aí com eles, tá, gente? Depois, a fundo aí, conforme for, se der tempo, eu vou contando mais. Gente, esse aqui é um cara que eu conheci, ele chama Yahya. Ele veio do Iraque, o Yahya, tá? Ele veio do Iraque. Eu conheci ele na escola e na escola o pessoal zoava muito com ele, gente, por conta do seguinte: tinha uma brasileira também toda hora, ela falava assim: "E aí, você não tá com a bomba, né? Você não trouxe bomba para explodir aqui na aula, né?" E mas assim, ele é um cara muito divertido, muito sarrista, tudo ele leva na brincadeira. Ele ama o Brasil, tá, gente? Ama o Brasil demais. E esse dia, gente, foi um dia muito engraçado, porque todo dia na escola, à noite, quando eu comecei a estudar, a gente conversava e a gente observava que o quê? Os americanos e as americanas, quando eles iam de chinelo, é uma história que vem aí, tá? A gente observava que eles não cortavam a unha do pé. E a unha do pé era grande, né? E a gente tirava um sarro disso. Aí esse dia eu convidei ele para nadar aí na piscina do condomínio. E aí nesse dia ele ergueu o pé dele para fora da água. A hora que eu vi a unha dele, gente, tava igual a do americano. Aí ele começou a rir. Ele falou: não, eu tenho uma explicação para isso, eu tenho uma explicação para isso. Aí eu falei: o que foi? Eu falei: porque você vive, né, tirando sarro aí dos americanos, tá igual. Não. Ele falou: sabe o que é? No meu país é o seguinte: a gente só pode cortar a unha antes do meio-dia, porque senão dá azar. E toda vez que eu lembro de cortar a unha, é sempre depois do meio-dia, ele falava para mim. Então é por isso, tá? Mas eu sempre corto a minha unha, né? Então, assim, o Yahya tem uma história bem legal, né? Ele veio com a família dele para os Estados Unidos por conta da guerra do Iraque, tá? Então, hoje ele tem a cidadania americana por conta disso. Hoje ele é gerente de um supermercado. E, assim, ele me explicava o quê? Que lá no Iraque, é a sua família que escolhe a pessoa que você vai casar, e que lá você não, se você gosta de uma garota, você não pode dar a mão para ela, você não pode dar um beijo no rosto dela. E assim, é uma coisa muito séria isso, porque às vezes a gente vê essas coisas na televisão, ou algum professor comentando, às vezes a gente não acredita nisso. Então ele falava assim para mim: se um dia, vamos supor, se um dia eu beijar uma garota escondida e alguém vê, ele falou, é um problema muito sério. Às vezes você pode perder a sua vida por conta disso. Então isso é muito sério, gente, né? E ele fala assim: hoje eu moro na América. Eu moro na América. Assim, ele já ficou com várias garotas que não são da mesma nacionalidade que ele. Mas ele fala assim para mim que ele sabe que vai chegar uma hora que a família dele vai escolher uma moça para ele casar, e que aí então ele vai ter que, né, seguir aí a cultura dele, tá, gente?
Então, assim, é diferente, né? Mas, assim, é um cara muito, muito legal. E lá, gente, a pessoa, independente de onde ela veio, ela segue muito a religião dela. A religião, o país, a cultura, isso tá dentro deles, ok? Que às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, o cara tá lá nos Estados Unidos, pode casar com quem que ele quiser, vida nova. Você até pode, tá, gente? Mas a pessoa, ela tem muitas consequências. Ela ganha de um lado, mas ela perde do outro. Eu conheci, vocês lembram que eu falei para vocês do Wilson? Eu conheci um amigo dele e o pai pagou os estudos nos Estados Unidos, ele conseguiu um bom emprego como engenheiro, e aí ele estava me contando que ele não fala mais com a família dele cortou relações com ele, porque ele optou por ficar nos Estados Unidos, ele falou, eu não quero voltar na Índia, porque a vida que eu tenho aqui, eu nunca vou ter essa vida na Índia, a qualidade de vida que eu tenho aqui, o carro que eu tenho aqui, o emprego, o salário, e assim, e o pai dele cortou relações com ele, e a mãe não pode falar com ele, porque se a mãe falar com ele, dá problema, entendeu? Então, assim, isso é muito sério lá para eles. Então, vamos lá. Pessoal, depois de um tempo no Texas, que já estava tudo bem, eu fiz a minha primeira viagem com a minha família. A minha mãe, a mãe da família, pagou para a gente ir para Seattle, porque lembra que ela trabalhava? Ela trabalhava em casa, né? E assim, essa aqui é uma foto dos meninos. A gente ficou uma semana em Seattle, ela pagou tudo para mim, para os meninos também. Aqui na segunda foto, vocês podem ver o Gabriel falando para o Noah ficar certinho para eu poder tirar uma foto dos dois. E eu não sei se vocês sabem, mas Seattle, o cartão postal de Seattle é essa terceira foto, tá? Ela é chamada de Space Needle. E abaixo eu coloquei aqui a foto dos desenhos dos Jetsons. Eu não sei se a galera de hoje vai saber desse desenho, mas talvez os professores sim. Mas uma curiosidade é que o quê? O desenho dos Jetsons, a casa dos Jetsons foi tirada de Seattle. O Space Needle foi inspiração para a casa dos Jetsons do desenho, tá, gente? Então aí, qual que é a diferença de Seattle para o Texas? As pessoas se vestem muito elegantemente, elas não falam muito igual no Texas, são mais fechadas, tá bom? Uma outra curiosidade do americano é o seguinte, aqui a gente conhece alguém, a gente para conversar com alguém na fila do banco, a gente conta a nossa vida inteira para a pessoa, né? Pergunta se tem filho, se é casado, onde estudou. Lá não é assim, gente. Lá eles são discretos, tá? Vamos supor que você vai num churrasco e você acha aquela garota ou aquele garoto legal, o que você fala pro seu colega? Passa o WhatsApp dela para mim, passa o Face. Lá não é assim. Se eu gostar de você e falar assim para o meu colega, viu? Será que você pode passar o nome dele para mim? O nome dela para mim? Ele vai falar, olha, eu primeiro preciso pedir autorização para ele. Se ele autorizar, claro, né? Se você não tiver aquela coragem de pedir para a pessoa, tá, gente? Aí ele vai te passar se a outra pessoa der autorização, entendeu? Depois de um tempo, tá? É igual ao Brasil, gente. Você vai chegar, você vai abraçar a pessoa, o beijo já é mais difícil no rosto, tá? Mas aí a amizade é normal. A diferença é que eles esperam um pouco mais para se abrirem com você, para contar da vida deles para vocês, tá, gente? Então, não é que eles são frios, é que eles esperam um pouco mais, tá, pessoal? Vamos lá. Passa aí para mim, Natália. Lá em Seattle, era bem diferente do Texas. Lá você não precisa de carro, tá, gente? O transporte funciona muito bem. E assim, eu tive algumas dificuldades depois de Seattle, né? Porque nem tudo são flores, né, gente? Eu tive lá o meu obstáculo com os meninos, foi superado. Eu tive a questão aí também dos amigos, que também foi superado. Mas aí as coisas começam a acontecer. Como eu andava muito em Seattle com os meninos de ônibus, eu peguei uma infecção no meu dedo, no meu mindinho, mas assim, era uma infecção, imagina pontinhos pretos
bem no cantinho da minha unha, ela não saía. E eu cheguei em vários médicos, que é uma coisa importante, quando a gente faz o programa, você paga um auxílio, né, um seguro, né? Porque lá você não tem o hospital gratuito, igual aqui. Lá você precisa ter um plano de saúde. Eu tinha um plano de saúde, mas, enfim, devido à infecção que eu tive, o plano não cobria. Eu tinha que pagar um valor para depois o plano dar certo, tá? Para o plano valer. E aí, o que estava acontecendo? Eu estava guardando dinheiro, porque eu sabia que em novembro eu ia fazer uma viagem. E eu optei por fazer essa viagem na Disney, né? Só que eu estava com essa infecção, né? No dia que eu fui viajar, eu fui numa médica, e aí ela falou assim para mim: olha, eu tô te passando uma pomada, um remédio, você vai tomar essa pomada, vai passar essa pomada e você vai tomar esse remédio por 15 dias, que era o tempo que eu ia ficar lá na Disney. Só que você não pode tomar sol, né? Eu vou na Disney e não vou tomar sol. Você não pode tomar sol e uma outras coisas lá que ela falou para mim. Possível. Aí o que eu fiz? Eu juntei um bom dinheiro, fui para Disney e aprendi muito lá. E eu vou falar por quê para vocês. Como pode passar, tá, Natália? Como eu estava lá na Disney, gente, eu precisei andar de manga longa durante o dia, porque eu não podia tomar sol, boné, calça comprida, por conta dessa infecçãozinha aí. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente pensa em Disney, a gente pensa nesse parque com os castelos, não é verdade? Ou naquele parque com a bola prateada, né? E a gente escuta muito a Disney falar que a Disney é o lugar onde todos os seus sonhos se tornam realidade. Vocês já pararam para pensar o porquê disso? Alguém já parou para pensar o porquê? Quando a gente assiste um filme da Disney, a gente vê que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas existem alguns filmes que a gente gostaria de estar ali naquele ambiente, de estar vamos pensar ali no Tarzan, tá? Tô pensando assim, ai, como que seria morar naquela casa do Tarzan ou num filme do Piratas do Caribe? Nossa, pensou eu estar nessa cena do Piratas do Caribe? Ou como que é a sensação de eu estar num safari na África? Ou o que os astronautas sentem quando eles vão para o espaço? E tudo isso é possível lá. Você consegue ter experiências que você não consegue ter em outro lugar. Então, a Disney são 4 parques. É o Parque das Princesas, como vocês podem ver aí. Tem o parque também da Bola Gigante. Esse parque da Bola Gigante, não tem muitos brinquedos nesse parque, mas em cada pedacinho do parque você tem um lugar do mundo. Então, por exemplo, se você quer estar na China, você vai nessa área da China, tem os pontos mais importantes da China, eles fazem igualzinho, gente. E lá você vai no restaurante chinês, só pessoas chinesas vão te atender. Se você quiser conversar em chinês, você conversa, tá? França, mesma coisa, você tem a Torre Eiffel para você tirar fotos, só comida francesa. Isso é muito legal, essa experiência. Depois eu também tenho se você puder mudar aí para mim, Natália, eu tenho o parque que chama Animal Kingdom, o Parque dos Animais. Aqui é uma réplica do Monte Everest. Você tem uma montanha russa ali. Eles têm um safari dentro do parque, igualzinho da África. Você pega o trenzinho, você vê os animais soltos do seu lado, leão, girafa. Então você tá na África, mas você tá ali na Disney, tá, gente? Então, assim, é muito legal isso. Depois tem a foto do meio aí, é a foto da Universal, que tem lá o famoso parque do Harry Potter, tá? Eu vou só comentar rapidinho com vocês qual que é a diferença entre a Universal e a Disney. Assim, ó, a Disney é bem maior, as temáticas dos parques mudam, e sabe o que é o mais legal, gente? A gente pode observar, a gente não tem a dimensão do quão grande esses parques são, só quando a gente tá ali mesmo, tá? Mas vamos pensar num Hopi Hari. O Hopi Hari pra gente já é grande. Gente, por incrível que pareça, você não vê uma sujeira no chão.
você não vê um papel, você não vê um chiclete grudado no chão. Você tem noção? De fato é mesmo, porque eu olho, eu sou uma pessoa que observo, tá? Eu não vejo nada disso. A Disney, apesar dela ser 10 vezes maior do que a Universal, ela é até mais organizada, tá, gente? No sentido do seguinte, se você quer ir num carrinho, no primeiro carrinho, o cara vai falar assim para você, não, pode pegar sua bolsa, espera aqui na fila, na próxima você já entra no primeiro carrinho. Na Universal já é diferente, você tem toda uma fila só para quem quer ir no primeiro carrinho, a sua bolsa você tem que deixar em armários, tá? Mas assim, os dois parques são excelentes e... Bom, tudo é lindo, você quer comprar tudo quando você tá ali. Às vezes você acaba comprando coisas que depois você fala por que eu comprei isso, porque a magia do lugar, gente, te induz a isso. Às vezes o pessoal fala, eu ir na Disney, eu tenho 40 anos, ou eu tenho, sei lá, 2 anos. Lá você encontra pessoas desde bebezinho até pessoas de idade. Lá, gente, se você quiser um dia levar a sua mãe, eles têm a cadeira de rodas ou a cadeira motorizada para estar dando o maior conforto, tá, para vocês. Geralmente, quando você chega na Disney, você pega o ônibus para ir para o parque que você quer. É claro que é muito mais barato você se hospedar fora da Disney do que lá dentro, tá, gente? E o que acontece? Lembra que eu estava doente? Então, doente... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, a gente está faltando 1 minuto e 19, tá? Não, Então, tudo bem, pode falar. Não, eu só ia falar para você terminar, né, e encerrar, queria até agradecer, porque acho que já vai encerrar, e já marque, já deixe previamente marcado para nos encontrarmos daqui 15 dias. Pode ser? Tudo bem, pode ser sim, Kelly, fica tranquila. Aí, se algum aluno tiver alguma pergunta, ele já vai se preparando para falar com a gente. Então, gente, isso, o que acontece, né? Tudo isso que eu tô contando para vocês, tem sempre histórias para o meio, alguma coisa positiva, negativa, e eu achei importante estar trazendo isso para vocês, porque assim, às vezes são coisinhas que às vezes uma agência não fala para vocês, tá? Então aí, depois, daqui 15 dias, tem mais algumas curiosidades para vocês saberem aí, tá bom? E aí, claro, depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês mandem as perguntas. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Até a próxima. Imagina. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê daqui a 15 dias, então. Obrigada, Clara. Tchau, tchau.